Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos em sequência das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Estudaremos com base nos textos bíblicos, o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14, estudaremos a igreja e o sistema de apoio aos missionários, o cuidado integral dos missionários, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. No nosso texto áureo diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. A Assembleia de Deus, da qual nós estudamos a nossa Escola Bíblica Dominical, ela tem departamento de missão. O departamento de missão, muitas das vezes, está ligado ao departamento de missão à igreja mãe. Isto é, há um sistema de arrecadação onde as contribuições são enviadas aos missionários daquela região. Por exemplo, se o missionário ele é enviado a um outro país, por exemplo, transcultural, então as igrejas locais enviam as suas contribuições de missões até a uma agência missionária da igreja mãe, aonde exatamente essas contribuições são arrecadadas integralmente e é enviada a esses missionários transculturais. Nós estamos falando de departamento de missões, onde nossas Assembleias de Deus têm também os cultos, denominado culto de missão. Também os departamentos de missões locais fazem regularmente os seus, melhor dizendo, as suas missões locais, onde nós temos o departamento de evangelismo, onde, quando se ganha alma, se recruta dentro da igreja, a fim de que eles possam ser discipulados e batizados nas águas. Então, o objetivo de missões é tirar o homem do estado de miséria espiritual para o estado do reino de Deus, do amor de Cristo. Isto é, limpar a alma das pessoas que estão à mercê dos demônios. Então, o objetivo é levar os homens, de uma forma geral, tirando do estado decaído do homem velho, espiritualmente falando, e limpar ele de todos os seus demônios, da qual aflige a humanidade. Então, os missionários devem passar por uma agência a qual ele tem que ser qualificado. Não é qualquer um que é enviado a uma missão transcultural. Ele precisa conhecer muitas coisas. Por isso é preciso discipular, é preciso conhecer, é preciso entrar exatamente em uma agência missionária de missões, onde ele vai aprender tudo a respeito daquele assunto. Por exemplo, quem mora em São Paulo, nós temos uma agência missionária de Antioquia. E quem mora em Belo Horizonte, nós temos uma agência missionária chamada de Missão Amém. Então, são agências que qualificam o obreiro para a obra de missões. Agora, falando de Bíblia, onde nós temos o principal agente na instrumentalidade do missionário, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que movimenta o homem para fazer missões. A questão de ganhar almas não requer habilidade humana. A questão do ganhar alma é competência de Deus. Jesus enviou seu Santo Espírito e ele disse: convencerá o mundo dos seus pecados. Então o convencimento não parte do missionário. O missionário, ele leva a boa semente, a boa mensagem, ele leva a palavra da salvação em Cristo. Entendeu? Então assim nós temos na Bíblia que o missionário dos missionários, o primeiro a ser enviado foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando foi enviado, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ele pairava
sobre a superfície das águas. Se ele pairava, ele estava exatamente preparando para o dia da criação. Isto representa que o missionário, ele tem os dias do pairar. Ele não tem logo um resultado. Se ele foi colocado no campo missionário, então precisa de um tempo para colher os frutos do seu trabalho, para ficar satisfeito. Então, o trabalho do primeiro missionário na Bíblia, o Espírito Santo, é exatamente vir sobre as pessoas. E a Bíblia diz que ele, como pombinha, foi enviado no tempo de Noé para saber se as águas tinham minguado. Então ele foi e voltou, foi pela segunda vez e voltou, foi pela terceira vez e nunca mais voltou. Esse é o pairar do Espírito Santo. Ele é enviado até que chegue um momento de achar um coração que receba a palavra de Deus. Então o trabalho missionário é da mesma forma do Espírito Santo, já que o trabalho de missões é do Espírito de Deus, atos do Espírito Santo. Então, o ato do missionário, cheio do Espírito Santo, entregar pão, a palavra. Este é o propósito, ministrar cura, que a palavra cura também está no campo da salvação, a cura da alma também, não só da alma, do corpo inteiro. O arrependimento de pecados, também o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Este é o desafio do missionário. Agora, não é de competência do missionário aquilo que é somente competência de Deus. Tem coisas que só pertencem a Deus. Por exemplo, salvação. O missionário não salva. A igreja não salva. Só quem salva é Deus. Então, é de competência de Deus aquilo que é intrínseco à sua pessoa. É Ele que é o Salvador. Nós somos os missionários, os pregadores, os proclamadores, os pregadores, os ensinadores. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. As pessoas não entendem essa parte espiritual. E acham que precisa, na hora que enviar o missionário, já ter fruto. Na hora que enviar o missionário, já quero alma. Já quero a alma. E não é bem assim. O Pai, quando enviou o Espírito Santo, não ficou com o lápis e a caneta na mão, dizendo, e aí, Espírito Santo, quantas almas você ganhou? Cada um sabemos nós o papel da qual nós fomos chamados. Precisamos ter confiança naquele chamado que foi outorgado àquele obreiro. Então, o pairar requer tempo. Você não pode plantar e no outro dia ir colher. Você precisa do tempo da colheita. Então, pregar o evangelho é de competência do missionário. Uns pregam, uns plantam, outros regam, e só Deus é quem dá o crescimento. Precisa do tempo do pairar. Amém? Então o trabalho do Espírito Santo é sobre as águas. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2. E os homens, 70% é água. O corpo humano. Então o trabalho do Espírito Santo é sobre as águas. As bases missionárias começam na igreja mãe, da qual envia seus missionários para missões transculturais. Agora, o missionário nem chegou direito, nem se hospedou direito. Já cobrar relatório nesse sentido, nesse caso, nós precisamos do cuidado essencial quanto ao missionário que está lá. Primeiramente, o seu estado psicológico. Quantas pessoas estão preocupadas com o resultado e estão cheios de problemas mentais? Quando eu falo assim, estou falando da depressão, da pessoa deprimida, porque não colheu o resultado que foi desejado. A meta. Eu quero 1000 almas. Será que é assim? O desejo humano é o mesmo de Deus? Será que nós podemos salvar 1000 almas?
Não é o Senhor que salva as 1000 almas? Então é de competência nossa pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Mas a base missionária, muitas delas já quer cobrar resultado, porque está gastando dinheiro. Tudo isso visando o dinheiro que está sendo gasto. Mas não sabe esta base missionária que uns plantam. Então existe base missionária só para plantar. A outra só para regar. Deus está dando a cobertura para o crescimento acontecer, como o sol da justiça. Mas as pessoas que enviam seus missionários, os líderes, eles já querem o relatório. Quantas pessoas você já ganhou? A obra é do Espírito Santo. É Ele quem começa pelo pairar até salvar. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes o missionário precisa de 3 anos, irmãos, para colher os seus primeiros frutos naquele lugar. Então aquela igreja que envia seus missionários não deve se preocupar de tal forma que venha pressionar e causar doenças, como a depressão, nos seus missionários. Enviando cartas, oprimindo. Se não tiver resultado, traz o missionário de volta. O que está visando? É a implantação ou é exatamente visando só o status de uma igreja missionária? Não devemos pressionar o missionário com cartas, querendo resultado, levando à depressão. Porque muitos querem o resultado logo, irmão. E não é assim, irmãos. Quantos anos você se converteu? Com quantos anos? Então, irmãos, temos que ter o cuidado quanto a isto. Mas as pessoas que enviam estão preocupadas com o dinheiro que está sendo gasto e não com a implantação do evangelho. Nós estamos gastando aqui milhões de reais. Nós estamos gastando muito. Se não tiver resultado, nós vamos ter que trazer de volta. Não é assim. Missões transculturais é feito com paciência. E o Espírito Santo é que está em nós, que nos dá paciência. O Pai nunca cobrou o Espírito Santo o resultado da salvação das almas. Nunca. E por que tu cobra? Se não é tua competência. O evangelismo em si é o ato da pregação. É competência da igreja pregar o evangelho. Publicar o evangelho. Missões é competência da igreja. Isto é, enviar, levar os publicadores. Missões é o ato de enviar os missionários, que são os publicadores. Jesus comissionou seus apóstolos para publicar as boas novas. Deus concedeu poder aos missionários. Eu vos dou poder. Publique a mensagem. E é com base na mensagem do nome de Jesus que há salvação. Viu? Os primeiros discípulos a serem chamados, depois foram chamados de apóstolos. A pregação do evangelho é a meta. A igreja tem uma meta, pregar o evangelho. As maravilhas, sinais, salvação, sinais, cura divina, sinais, batismo com o Espírito Santo, é o resultado. Não há como inverter isto. Primeiro é com a palavra. Somos enviados primeiro a pregar, não a batizar. Qual o resultado da pregação? O batismo. Então, primeiro precisamos pregar. Amém? Então, veja que pregação, ensinar, é a principal missão da igreja. Batizar, salvação, cura, é o resultado. O reino de Deus tem sua agência na terra.
tem nome essa agência: Igreja do Deus Vivo. O Rei Eterno nos envia e provê as condições necessárias. A tipo, por exemplo, de Abraão, que comissionou Eliezer e enviou até ir atrás de uma noiva para casar com seu filho Isaque. Então estava na incumbência de Abraão prover todas as necessidades para Eliezer, a qual ele o enviou. Então quem envia é quem tem nas mãos a provisão para o enviado. Então, mas algumas igrejas têm seus líderes, prega sobre missão, prega sobre missão transcultural, evangelismo. Mas o dinheiro que é arrecadado, que é para a missão, aquele dinheiro reservado, que deve ser usado para os missionários, muitas das vezes são subtraídos dos seus caixas, dizendo que era para missão local. Aí fica naquele ditado, metá. 50% vai para a missão transcultural e 50% fica com a igreja local. A Bíblia diz: aonde tiver o dinheiro, não ponhais nela o coração. Então veja o que está acontecendo. A provisão do missionário, daquele a quem ele enviou, fica retido. Isso é tirar da mão da igreja a provisão para a obra missionária. De início, a obra de missão, ela começa mais com as obras do que verdadeiramente na pregação. Entendeu aí? A igreja missionária da igreja que começou em Jerusalém começou mais com as mãos do que com a pregação. Havia muito mais obras sociais do que a própria pregação. Mas é claro que a gente sabe que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E a pregação é o ponto fundamental da nossa mensagem. E a obra social é o resultado. E nós não podemos inverter isso. Amém? Então, o missionário, ele é totalmente dependente de Deus. Ele não precisa se preocupar quanto é que eu vou ganhar. Qual é o meu salário? O missionário, ele é totalmente dependente de Deus. Viu? Mas como tem uma incumbência missionária e tem uma base da qual ele foi enviado, claramente, o Deus que o enviou está na igreja, é o Deus da igreja. E quem enviou o líder daquela igreja, com certeza, ele sabe da provisão, da necessidade. Então Deus faz por meio dos seus líderes, dos seus obreiros. Então nós não devemos nos preocupar com o que calçar, com o que vestir, com o que comer. Principalmente aqueles que vão. Não deve se preocupar com o dia de amanhã. Amém? E nem com o sustento da obra, porque não parte dele. Ele é apenas um enviado. Ser missionário é abraçar primeiramente a provação. Amém? Abraão foi enviado para uma terra, mas primeiro veio a provação, a fome. Lembra quando ele foi enviado para Canaã e ele desceu para o Egito? Nós temos uma missão, a missão de pregar o evangelho. Lembre-se que tem uma provação antes. Os missionários são discípulos treinados por Jesus, pela sua palavra, com a mensagem de Jesus. O missionário é fiel e está debaixo de uma autoridade e que há uma base debaixo dos seus pés. A sua operação é em fé. Prega a salvação em Cristo, a provisão é o seu alimento, é a sua vestimenta. E a ética do missionário é permanecer no seu chamado
Porque ele está na fase de graça recebeste e de graça dai. Lucas 22, versículo 35 a 37. Porventura, quando eu vos enviei, faltou alguma coisa? Jesus, quando envia, não falta nada. Não falta peixe, não falta pão, não falta estadia, não falta moradia, não falta vestimenta, porque ele quem veste os lírios da terra, é ele que alimenta as aves do céu. Não falta. Lembra dos milagres que aconteceu, que Deus enviou o corvo, que Deus enviou um peixe grande. Deus, ele usa a natureza para abençoar o que ele enviou. Mais uma vez, Lucas 22, 35 a 37. Porventura, quando eu vos enviei, faltou alguma coisa? Eles responderam, nada. Glória a Deus. O missionário deve receber pão, pois entregará pão. O problema hoje é que os líderes de igreja estão estão pegando os pães. Metá. Só manda uma parte. A igreja está aqui, para os missionários. Aí ele, é para os missionários? Então vou tirar tanto. Então os líderes estão tirando o pão. Aqui o pão é os recursos. E o pão não pertence a mim. São os recursos que pertencem ao reino de Deus. A agência, a igreja. Esse é o investimento. Mas muitos são os que roubam os recursos porque não dão valor ao reino de Deus. Não dá o valor ao reino de Deus, irmão? Pode ter certeza. Os recursos não chegarão lá. Nós vamos continuar aqui, ó. 85991 28 12 60. É o nosso zap. Continuando essa aula, fazendo aqui alguns desenhos. Veja que nós vamos continuar esta aula, certo? Veja aí, na nossa lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Tem muita coisa forte que nós vamos estudar sobre a responsabilidade de cuidar dos missionários. Aqui é o nosso zap, 85991 28 12 60. Entre aqui, pede a continuação, parte 2, ok? Nós vamos fazer e enviar aqui para o seu zap. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.